Olá, muito boa noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu amor, sua misericórdia esteja envolvendo cada coração neste momento, para que então sejamos envolvidos pelo seu Espírito, pela sua palavra, e assim sejamos também elevados à sua presença, e dali, então, estaremos a receber a sua direção, o seu ensinamento, receber a missão para testemunhar o seu amor, para testemunhar a sua existência, que é real e verdadeira, através da nossa vida, daqueles que se alimentam com a sua palavra, daqueles que querem e são conduzidos pelo seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Então veja que, desculpem, a fé no Evangelho de Cristo Jesus é algo sobrenatural, e por isso também é combatida, muito combatida, por todos aqueles que não conhecem esta fé e nem procuram por ela. Simplesmente ou não têm chamado ou se acomodaram nesta terra. Procuraram os atalhos que existem muitos oferecendo, muitos atalhos, caminho de facilidades ou facilitados, com aparência de dificuldade, simulando certas dificuldades, mas na verdade não. Porque, veja bem, dificuldade tem em qualquer campo, em qualquer área. Tem muitas dificuldades, muitas. A pessoa se lança a estudar, fazer um curso superior. Olha, quantas dificuldades, quanto esforço, perseverança isso exige. Uma profissão, um trabalho que seja um trabalho bem remunerado, ele exige também um esforço muito grande, uma capacitação muito grande. Então, na verdade, esforço, todos têm que demonstrar muito esforço para mesmo permanecer nessa terra. É preciso muita maestria, é necessário que a pessoa ela use de muita sabedoria, além do esforço. Para conquistar esse mundo, conquistar essa terra, é preciso muito esforço e perseverança e luta. E vai levar muitas quedas, rasteiras, coisas previstas e coisas outras tantas que são imprevisíveis e não estavam previstas também. Então veja que com o Evangelho, a palavra do Senhor Deus, não é diferente. Não é diferente, porém, o triste, o que nós percebemos é que existe muita gente oferecendo e falando que é o caminho do sucesso, o caminho das bênçãos, o caminho onde se consegue todas as coisas, todas as realizações para essa terra, para esse mundo, então através do Evangelho. É estarrecedor. Volto a dizer, o lixo que circula nas redes sociais sobre a fé é doloroso demais. É doloroso demais, sabe? Que nem na política, por exemplo. Uma pessoa que tem uma visão social, uma visão correta, justa da questão ideológica, que conhece, por exemplo, os fundamentos do capitalismo, os fundamentos do socialismo, os fundamentos até mesmo do comunismo, essa pessoa que ela conhece e conhece sem paixões,
ela é uma pessoa, via de regra, centrada. Centrada. É. Ela não é um apaixonado, porque o capitalista e os capitalistas, eles são pessoas egoístas, egoístas, que buscam a riqueza por si só. A riqueza, o sucesso e vencer nessa vida. É bem aquela história que Cristo contou, do rico. O rico, tem uma Bíblia que diz o rico é pulão. O rico ganancioso e o Lázaro. E o Lázaro. É isso, quer dizer, ele busca esta vida, digamos, de fartura, né, a segurança deste mundo. Né? Mas então veja que esses chamam-se, então, a princípio, a grosso modo, os capitalistas, né? Aquelas pessoas que, então, querem se realizar e buscam a realização nesta terra, neste mundo. Mas veja que muitas outras pessoas gostariam também de serem capitalistas, mas não tem como. O capitalismo é excludente, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Para um ficar rico, muitos têm que permanecer pobres. Não existe riqueza para todos. Por isso já foi dito, alguém cunhou muito bem uma frase: o problema não é matar a fome dos pobres, o problema é matar a fome dos ricos. Eles são insaciáveis. Os pobres também são. Por isso tem que evangelizar os pobres, para que ele conheça o Evangelho, conheça o projeto de Deus e saia fora dessa maldição de ambicionar a riqueza e de invejar os ricos, querer ser tanto quanto, tanto mais e assim por diante. Então observem que muitas pessoas, elas têm uma visão até muito boa com relação a essas questões ideológicas, mas com relação à fé, misericórdia. Com relação à fé, as pessoas são capitalistas, são trogloditas. É horrível, gente. É doloroso, gente. É doloroso. Né? A gente vê, elas até têm uma visão muito boa sociológica. Uma visão muito boa. São pelos pobres, são pessoas que buscam a partilha, a igualdade. Elas têm uma visão assim também com relação ao mundo, à ecologia, com relação às águas, às terras, enfim, elas têm uma visão muito boa, muito boa. Mas com relação à fé, diríamos assim, são tudo bolsonarista. Com relação à fé é uma tristeza, é lamentável. Então veja que ali aparece a escancarada a nudez da pessoa. Ela falando de política, ela falando da análise fazendo uma análise de conjuntura da sociedade, é uma beleza, dá gosto de ouvir. Mas entrou no campo da fé, é um fiasco. É um fiasco aí, é lamentável. E assim tá muita gente são assim, muitas pessoas. Eu vejo que pessoas que são formadas, pessoas que são diplomadas em vários cursos oferecidos por esse mundo, várias faculdades, mas no campo da fé é uma nudez completa e total. É incrível quando a pessoa abre a boca para falar do conhecimento espiritual. Aí é zero. Aí é um analfabeto. Misericórdia. Então por isso veja que é a parte mais importante. É a parte mais importante. Observem que a fé e a política são, diríamos assim, as duas pernas que o ser humano tem que ter, elas muito boa, muito boa. Fé e política. Porque, veja, elas têm que caminhar juntas, ali lado a lado, não uma seguindo a outra. Por isso se diz que sempre se buscou a separação do Estado do Estado e da religião. Né? Então, o Estado, diríamos, é laico, né? Leigo, isto é, ele não deve professar uma religião e seguir a vida, cuidando da vida, do corpo, né? Dos homens, da vida física, sem envolver a religião.
teve países e há as críticas que na Idade Média, pelo ano de 1300 em diante, pouco antes, um pouco depois, até sei lá, 700, 1800, sei lá que época mesmo, acho que até a Revolução Francesa, me parece que ali foi meio que o divisor das águas, mas até ali foi chamada a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, onde a religião comandava, a religião católica, né? Pelo menos aqui no nosso, no, no nosso na Europa e nas Américas, digamos assim, mas o epicentro mesmo então foi na Europa, é. Então, é conhecido como Idade das Trevas, dados os absurdos, a aberração que foram feitas por aquele tempo, é. E aí então houve uma separação, aquele cisma, não dá certo. Mas por que não dá certo? Não dá certo porque, na verdade, a fé professada, ministrada, anunciada e ensinada era horrível. É horrível, era de acordo com o ensinamento também ideológico, social da época. Tanto quanto, tanto pior. Então não é que o Estado apodreceu por causa da fé, por causa da religião. O Estado estava podre e a religião podre, junto as duas coisas podres, deu no que deu, o que está dando hoje no Brasil. Imagina, olha os religiosos aí, os evangélicos e uma grande fatia da, da Igreja Católica, dos ditos cristãos católicos, cristão evangélico e espírita, e quem também é ateu, quem não tem crença nenhuma, outros têm, todos que é tipo. Olha o que está dando aí. Olha que horror, né? Olha o horror, o judiciário, olha o exército, é uma fiasqueira. É algo para não dizer, veja bem, vamos nivelar assim, uma fiasqueira. Porque veja bem, não tem moral, não tem senso de justiça, não tem senso de fé, não tem temor de Deus, é uma lambuzeira. É o que há de pior na fé e na política, se juntaram. Então veja, na Idade das Trevas não foi, volto a dizer, preste atenção nisso, pelo amor de Deus, que estudou a história no passado aí. Eu não sou um grande conhecedor da história, mas o pouco que conheço já me dá um pouco de autoridade para falar o que eu estou falando, entendeu? Então não foi, repito, a religião que apodreceu o sistema político, que corrompeu o sistema político. Não, a religião estava corrompida, apodrecida, se juntou a um sistema corrompido, apodrecido. Você vai ver fotos e desenhos e gravuras do passado, onde que aparece claramente o Papa, bispos católicos ungindo, abençoando, orando, impondo as mãos e assim por diante pelos reis daquela época. E eles também se tinham por rei e assim por diante, quer dizer, casou-se as duas coisas, porque o evangelho é apodrecido. O evangelho apodreceu e se misturou com o mundo podre e deu no que deu. E hoje continua. Eu acho engraçado, tem umas igrejas aí, vou citar de novo a igreja presbiteriana aí, critica todas as outras igrejas. E vem lá falar de Bíblia e mostrar, eu fico achando, não tem coisa mais ridícula, apoiando, aliançado com esse governo, com a política que está aí, e falando em fé, falando em palavra de Deus, as igrejas que pregam a palavra, as igrejas que não pregam a palavra, as igrejas que são da palavra, o pastor que é da palavra, o pastor que não é da palavra. Ai, Senhor, essa palavra que está aí, que piada de mau gosto, gente, pelo amor de Deus. Aí tudo aliançado com o judaísmo. Quem são os judeus, gente? Eles se converteram por acaso? Os mesmos judeus que varreram com Jesus Cristo, baniram com ele, estão aí, são os mesmos. Agora os ditos cristãos que aceitaram Jesus estão aliançados com eles. Mas da onde? Ele chamou eles de hipócrita, disse, era aqueles lá, esses agora não. Não. Hoje tem outros nomes que estão junto com o judeu, porém de forma muito pior, naturalmente. Claro, hoje os judeus são indiferentes, digamos assim, né? Para Jesus. Já mataram mesmo, para eles, digamos assim, não cheira e não fede.
Agora os ditos evangélicos, os ditos cristãos que seguem o evangelho, estão lá, estão junto. O que é isto? Nunca os judeus vão se questionar, nunca vão se questionar se eles fizeram a coisa certa ou errada. Eles estão por certo que fizeram a coisa certa, mas eles jamais vão se converter, sabendo que hoje esses evangélicos estão vivendo do jeito que vivem, ensinando o que ensinam, quer dizer, olha, é uma vergonha, porque eles não estão testemunhando Jesus Cristo, nem a Bíblia, nada. Eles estão, pelo contrário, combatendo o evangelho. Os cristãos de hoje literalmente combatem o evangelho. Vide as suas práticas, as suas alianças, como já foi dito, quer dizer, que deu fermento para levedar a massa. Deu esse fermento aí, misericórdia. Que deu sal, né? Olha só, como diz, está aliançado com uma política apodrecida. A pior política, quer dizer, acusar uma política que estava trabalhando pelos pobres, pelos fracos, pelos oprimidos, acusar de tudo o que eles são, jogar nas costas dos outros, desse pessoal, digamos assim, de esquerda, acusaram a esquerda aí, fundamentado principalmente na sigla PT, Partido dos Trabalhadores, quer dizer, colocaram toda a carga de podridão que eles carregam, e essa é digamos assim, o jogo do diabo. Esse é o jogo do diabo. Então veja, eles transferem toda a maldade para o outro. E eles pegam a bondade do outro. Em discurso. Só em discurso. Mas basta. Basta. Porque as palavras convencem. As palavras convencem. E os exemplos, diz que os exemplos arrastam, mas exemplos já ninguém mais conta com isso. É só aqui, é só falação. Infelizmente. E tá aí, como nós vínhamos dizendo então, estamos dizendo que o que há de mais podre na política se juntou ao que há mais podre na religião, na fé. E tá aí essa desgraça. Misericórdia. Então, algo estarrecedor. Estarrecedor. Não tem mais bom senso, não tem mais verdade, não tem mais justiça. É um caos. É um caos. E os homens, repito, que então pegaram a chave da verdade, da justiça, do evangelho, estão fazendo à frente no desmonte, para se aliançar, para se unir às trevas. As trevas. É inacreditável é a aceitação. E são massas, não é um grupinho pequeno, não, massas humanas. Massas, são milhares de pessoas que se reúnem semanalmente, só pararam agora por conta dessa pandemia, mas se reuniam semanalmente para ouvir a palavra, ir lá dos púlpitos, pegar e abrir lá, no livro de Daniel, no livro de Davi, no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas, e vai lá, e vai de cá, entendeu? Para contar barbaridades, aliançado com trevas, e repito, as densas trevas, não é qualquer treva, densas trevas. Como já foi dito, quer dizer, tem algumas situações que de fato é preciso ter realmente o discernimento do Espírito para perceber, como Cristo disse, muitos serão enganados porque eles farão sinais, prodígios, maravilhas. Mas de uma forma tão escancarada assim, e mesmo assim não há percepção, não há. Por isso eu repito, um analfabetismo estarrecedor no campo da fé. É uma coisa inacreditável que homens ditos estudados, catedráticos,
nos mais diversos cursos, sigam ali naquela falsa humildade. Eu duvido que essas criaturas acreditem numas coisas dessas. Eu duvido, quer dizer, misericórdia, como pode acreditar e concordar e ser indiferente diante de umas coisas tão gritantes como nós temos visto aí? Porque nós vemos resultados práticos, a injustiça galopante que circula de leste a oeste, de norte a sul, que transita livremente nos tribunais e nas emissoras de rádio, televisão e nas mentes humanas. É algo terrível. Perderam completamente o bom senso e é uma calamidade. Não tem mais eira nem beira. Horrível, horrível. Quer dizer, da onde que a luz iria permitir algo dessa natureza? Onde que o sal, se tivesse sabor, como Cristo disse, estaria nessa situação aqui, vamos dizer assim, o Brasil, então, um país conhecido como cristão, predominantemente cristão. Como já falei outro dia, deve ter uns de 15% a 25% que se declaram ateus, quer dizer, que não tem religião. Ateu, que não tem religião, ou diz que não frequenta religião. De 15% a 25%. Alguns países é maior. Né? Na Europa, 35%, 40% chega lá, depende, a França, a Alemanha. Esses dois países parece que são os que têm uma concentração maior de pessoas que se declaram sem religião ou ateias até mesmo, né? Nem são ainda, vamos dizer assim, os países comunistas propriamente, mas esses aí que são tão liberais, né? Mas veja, isso não muda nada, lamentavelmente não muda, porque Jesus disse muito claramente que seriam muito poucos seus discípulos, porque o caminho é muito estreito e apertado, e é preciso negar a si mesmo, é preciso morrer para esse mundo, é preciso abrir mão e deixar tudo, e isso aí não, ninguém vai conseguir fazer, se não for por uma entrega, uma renúncia muito grande, para então se apossar, tomar posse do reino dos céus. Não tem como dizer eu quero o reino, se não largar o mundo. Não adianta, pode dizer, pode ficar querendo, eu quero, mas só da boca para fora, porque na prática jamais irá acontecer, jamais. Então eu observando umas pessoas que frequentaram comigo muito tempo, igrejas, eu observando aí, então elas colocando ali, eu fiquei abismado, porque fizeram um doce, né, uma torta, e com aquele, como diz, papel de arroz, né? Isso. E desenhado tudo nota de 100, não, de 200 não botaram, parece que eu vi. E tudo decorado assim, claro, certamente, com aqueles produtos, glacê, sei lá mais o quê. E aí decorado tudo, dinheiro, muito dinheiro, aquele bolo assim, sabe? Um bolo de dinheiro em cima, assim, umas calhamaças de dinheiro de 100, de 50. Dizia assim, olha isso aqui, quem comer desse bolo, não sei o que, vai ter abençoado. E o pessoal lá nos dizendo amém, graças a Deus. Aí daqui a pouco compartilharam pessoas que frequentaram a igreja evangélica e católica há muito tempo. E até hoje praticam. Colocaram também lá dois anjos, né? O anjo da prosperidade. Os anjos da prosperidade. Cheio de moedas de ouro, assim, no colo deles ali. E uma oração invocando o nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço, ó anjo, e quem fizesse aquela oração e compartilhasse ia ter muitas bênçãos, ia ter prosperidade, e a riqueza ia vir bater na porta deles, mas o quê? Dizia, meu Deus, realmente é o atestado máximo do analfabetismo, para não dizer pior do que isso. Quer dizer, o demônio está agindo deliberadamente
usando o nome de Jesus para pedir riqueza, e um monte de gente colocando embaixo, amém, amém, eu recebo, amém, e não sei mais o que, eu deixei, né? Também podia ter botado uma coisa ali mas preferi colocar aqui para vocês ouvirem, né? Um horror, gente. Misericórdia, invocando o nome de Jesus. Invocasse o nome do demônio. Era muito menos pecado, muito menos amaldiçoado. Essa pessoa seria menos amaldiçoada se ela colocasse em nome de Lúcifer e não em nome de Jesus. Fazer uma oração dessa, uma colocação dessa. É aviltar de maneira horrorosa o nome de Jesus. Horrorosa. Quer dizer, o que estão fazendo os pregadores? O que fazem os pregadores? O que fazem com essa Bíblia na mão? O que fazem no curso, estudando e frequentando e não sei mais o que, aleluia, glória a Deus. E essas pessoas que frequentam esses locais fazendo uma coisa dessas? Então, é inadmissível, gente. Inadmissível que usasse o seu próprio nome. Eu, fulana de tal, eram as mulheres, né? Ou eu, o homem tal, aqui, ó, eu tô agindo por minha conta. Por minha conta. Não, veja bem, ó, eu não vou me amaldiçoar usar o nome de Jesus aqui. Eu creio nisso, eu quero isso, mas nem vou botar o nome de Deus. Vou respeitar o nome de Jesus, já que eu não conheço muito bem. Mas não, a ousadia não tem limite. A ousadia, né, afronta os céus. É uma afronta aos céus. Mas isso é o que se faz diariamente. Isso eu disse, essa igreja presbiteriana apoia torturador, bandido, apoia o homem que só fala da morte e mentira e vem pregar a palavra. Mas abandona já a palavra, essa ideologia. Essas criaturas que estão com esse discurso, com arma, fazendo a linha, abandona um ou outro, não dá. Mas não, claro que eles não estão com Jesus, claro que não estão. Porque é interessante usar o nome de Jesus para esculachar, para jogar na lama, para não ser pior, para não dizer coisa pior, né? Porque isso sim é uma afronta horrível aos céus, horrível. Né? Da onde que a palavra de Deus vai dar lugar para abençoar este quadro de coisas que está aí. De hipótese nenhuma, mas nem de brincadeira. Não, mas misericórdia. Mas, no entanto, nós temos visto isso diariamente, e as redes sociais, na verdade, como dizem por aí, né, deu voz e vez aos imbecis, mas também é profundamente revelador. Para sair essa farsa de que o povo está evangelizado, de que a América Latina é de Jesus, de que o Brasil é de Jesus. Aí dá provado e comprovado que não é coisa nenhuma. Porque se essas pessoas se dizem conhecedoras, se dizem frequentadoras, estão compartilhando seguidamente frases e palavras e imagens, elas se têm por religiosas, por evangelizadas. Se perguntarem, não, eu tenho fé. E tu professa qual o cristianismo? Eu sou de Jesus. Eu creio em Jesus. Com certeza. Mas só piora. Só piora. Olha, eu creio em tudo. Eu creio em qualquer coisa. Sendo do bem, o pessoal diz, sendo do bem, falando em Deus, tá bom. Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. Dizer, uma pessoa para advogar, ela tem que fazer o curso e depois fazer as provas da OAB para ganhar o diploma, a validade, para ele poder ter, assim, capacidade de trabalhar, o aval, enfim, para exercer a profissão, ele tem que passar nas provas da OAB. A medicina é a mesma coisa, cada curso que se faz, no curso superior, tem que fazer um TCC depois, fazer uma conclusão de curso, e aí a pessoa não fica só ali, ela vai fazer um mestrado, vai fazer depois o pós-graduação, mestrado, e vai fazer doutorado e assim por diante, entendeu? E tem que ter o diploma. Se pega um médico exercendo aí
sem diploma, misericórdia. Um dentista, eu me lembro lá no interior, tinha uma pessoa que fazia caridade lá fora, já digo assim. Pessoal pobre, não tinha condições de nada, aquela vez não tinha SUS, não tinha nada. Tinha um dentista maravilhoso lá, que até já faleceu. Ele então fazia lá, trabalhava de dentista, fazia tudo para aquelas criaturas. Quando descobriram, imagina, na época eu me lembro que escutava o correspondente Reno na Guaíba. Meu pai sempre escutava. Pois deu na Guaíba que foi pego lá no interior de Santa Maria um charlatão que trabalhava fazendo esse trabalho de dentista sem ter o diploma. O cara foi processado, meu Deus do céu, acho que deu em todo o Jornal Nacional, na época não sei se tinha. Mas deu em rede nacional, fazer um bandido. Agora para pregar, bom, para pregar é pior ainda. Que tem um pessoal que faz curso, vão para Roma fazer teologia, fazer curso, isso é misericórdia. É já tudo, já de boçal, de freio, de cabresto, já com maneia, com tudo. Já vão enlatadinho para lá. Para andar dentro do quadro. Já vão virar umas múmias, quer dizer, aí diz, né, que é o Espírito Santo que conduz. Ainda atribui ao Espírito Santo esta obra horrorosa que está aí. Quer dizer, não pode ser pior as ofensas que são feitas aos céus. Não pode ser. Misericórdia. Misericórdia. Pessoas aí que estão pregando e apoiando esse sistema internacional. Não é só no Brasil, né? Aquele Billy Graham também citado, Billy Graham. Com quem que ele andava aliançado? Com quem? Como não percebem, senhores e senhoras? Como não perceber? Como diz o ditado aquele antigo, que é uma sabedoria humana, popular, diz assim, ó, me diga com quem andas, te direi quem és. Quem é? Com quem tu andas? Com quem tu andas, senhores e senhoras? Quem é tua companhia? Quem são as tuas companhias? Com certeza com Cristo que não é. Com certeza que não é. Senão não estariam com essas criaturas. Teriam olhos críticos para observar. Não, isso aí não é. Isso aí não tem nada a ver com o Deus que eu creio. Não tem. Com o Deus do Evangelho, com o Deus que se deu a conhecer aqui, não tem. Que foi perseguido e morto. Foi aquele tempo, pelas pessoas que estão hoje aí no poder. Foi estas mesmas que estão mandando no mundo, foi que expeliram com ele do mundo. Expeliram ele daqui. Foi essas mesmas pessoas. Pode saber. Não tem dúvida nenhuma. Os mesmos algozes, só trocou o nome, enfim, né? É outros tempos. Por isso tenho dito, ó, Cristo precisa hoje de discípulo. Aí é uma crença aí que fica lá, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Yahaha, então para que eles intercedam por nós, não sei o que, quer dizer, mas ninguém se sente chamado para ser um Pedro, ser um Paulo, não, isso aí já passou, isso aí, quem era e quem não era, não foi e não é mais. Agora só aquelas imitações, aquelas caricaturas, essas criaturas empalhadas aí, que não tem nada a ver. Também se diz representante. Mas o que é isso? Isso nem é baratear, isso é esculachar. É esculachar. Misericórdia. Bem, mas então veja, estamos aqui para então... Por que Jesus disse que ele veio para ser... E o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E disse para os seus discípulos que deveriam ser também a luz do mundo e o sal da terra. Então veja, não é isso pouca coisa. Agora todo mundo se acha que é a luz do mundo e sal da terra aí. Agindo dessa forma, andando de braços e abraços com essas criaturas horrorosas, filho das trevas, multiplicadas vezes, dizer que são sal e são luz, mas
Hã? Da onde? Com que critérios, senhores? Com que critérios? É daqui? Do Evangelho de Cristo? Certamente que não. Não tem como. Não tem como. É gritante. Como diz, salta aos olhos até de quem não quer ver. Mas já foi dito isso muitas vezes. Já foi dito, redito e continua sendo assim. Continua sendo assim. E certamente irá continuar. Mas nós não podemos compactuar, concordar com esse quadro de coisa. Só hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Por isso que hoje a gente vê por aí os pobres, as pessoas tudo aí votando no partido no 25, no 45, no 11. Todos esses partidos que tirou todo o direito dos pobres, dos trabalhadores, mas tiraram tudo. E no deles não mexeram em nada. Nada. Estão votando, claro, mas claro, porque também estão acreditando num Deus cego, num Deus surdo, num Deus doido. Porque essa crença que esse pessoal anuncia por aí afora e prega e estão aliançados é um Deus doido. É um ídolo maligno. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Botaram o nome de Jesus, mas é um ídolo perverso e maligno. Esse Jesus anunciado nessas igrejas e que eu contei agora, que fizeram essa oração do anjo. O anjo da prosperidade, o anjo que te traz riqueza, não sei o quê, e falando o nome de Jesus ainda. Eu nem quis compartilhar aquilo ali, porque vai ter gente que vai acreditar que... Não, aqui o pastor está abençoando, ó, se ele compartilhou, porque eu vou escrever um texto em cima, mas depois a pessoa compartilha e o meu texto não vai só aquele que ela botou. Aí vão pensar pela vida fora que eu também concordei com aquilo. Não, porque se o pastor, que é pastor, botou, então tá certo. Porque misericórdia, né? Misericórdia, tem que vigiar, porque o pessoal... Olha, já estão querendo cair no barro mesmo. Parece que tem uns que já querem permanecer no barro, estão esperando meia oportunidade para seguir em frente. Mas repito, nós temos que chamar para nós a responsabilidade e vamos nos lançar o conhecimento do Evangelho e não vamos concordar com esse quadro de coisas. Porque está escrito, né? Por missão ou por omissão, né? Não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Eu não sabia. Ninguém vai poder dizer que ele não sabia. Eu fui enganado. Ninguém vai entrar no céu dizendo, eu fui enganado, o senhor tem que me perdoar, né? Eu não sabia. Ele não disse que vai ser assim. Ele disse, sai de vocês que têm a chave e não entram, e não deixa aqueles que querem entrar. Quer dizer, veja, eles vão se perder. E ele disse, eu vou pedir conta para eles. Mas igual, se perderam. Isso não resolve. Isso não resolve. E tipo assim, tudo bem, eu vou para o inferno, mas eles também vão. E eles vão sofrer mais do que eu. Isso consola? Não. Não pode servir de consolo, só hipótese nenhum. Não. Eles não vão, mas eu quero ir. Eu quero ir. Não vão me impedir. Não vão mesmo. Entendeu? Então observe que, como as pessoas são enganadas na política, são enganadas na religião. Mesma coisa. Só que na política vão viver miseravelmente, vão comer mal, dormir mal, vão culpar Deus, vão culpar uns aos outros, vão ficar expostos, sem casa, sem trabalho, sem comida. A miséria vai cair por cima deles, vão grunir, vão passar horrores nessa terra, passar horrores. Não vão ter um ventilador, não vão ter uma luz direita, não vão nada. Tudo que essa terra oferece, eles vão ficar privados. Mas enfim, mas o pior ainda é que privado da terra e privado do céu. Porque na política estão enganados, terrivelmente enganados. Eu entendo que esse número 17 não era para ninguém olhar para ele. 17, 11, todos os partidos que estão ali, ó. Junto com esse tal de ministro da Economia aí. Esse Paulo, sei lá como é que é o nome dele, nem me fugiu. Então veja bem, Guedes, quer dizer, não dá para acreditar. Não dá que o povo aceitou e ainda tem candidato desses partidos. E vão se eleger. O que é triste, vão se eleger. Mas claro, porque
Porque a mesma coisa na questão da fé. Como identificar umas criaturas dessas que estão anunciando como sendo pessoas de Jesus? Comprovadamente, da mentira, do engano, do louro, da exploração, pessoas egoístas, ambiciosas, gananciosas, aliançada com o que de pior nessa terra tem, com todos os gananciosos. E aí é cristão, irmão, mas irmão da onde? Mas que deu discernimento. Então é muito lamentável, muito triste. Então quando ele diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, é isto. Então nos aproximemos de Cristo para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Como o Senhor teve daquele cego, como o Senhor teve de tantas pessoas daquele tempo, como o Senhor teve por fim do apóstolo Paulo, que também andava nessa cegueira terrível, perseguindo a tua igreja, mas que então ele foi alcançado pelo teu amor e ele se tornou um grande pregador. Negou tudo que ele vinha fazendo e lançou fora e ficou só com o Senhor. Então, meu Deus, assim como o Senhor era no passado, o Senhor é no presente e o Senhor será no futuro. Não está escrito assim? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas não essa coisa que está sendo aí. Não. Isso aí é usurpar essa frase de Jesus. Como está lá, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da onde? Misericórdia. Ali não. Ele é Senhor, mas não deles. Não daquela igreja, não daquele ministério. Foi hipótese nenhuma. Pelo contrário. Aquilo ali é uma fachada. É um rótulo para enganar o que está lá dentro. Bom, então nós precisamos chamar para nós a responsabilidade. E dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Eu sou um leproso. Eu sou igual àquele leproso, igual àquele cego. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Eu sou igual àquele paralítico. Na fé eu também estou paralítico. Estou caindo numa cama ali, ó. Tem que me colocar pelo teto, como foi colocado aquele homem lá. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se o Senhor quiser me fazer andar. Estou igual àquele homem há 38 anos nessa igreja. Estou desde que nasci nessa igreja aqui. Mas sou paralítico. Não sei andar. Não sei me manifestar. Estou sendo conduzido por outros na fé. Mas se o Senhor quiser, meu Deus, se o Senhor quiser, me faz eu andar, tomar meu leito e sair andando para te seguir, para te anunciar, para ser teu discípulo, teu servo e, com a sua ajuda, permissão e misericórdia, teu amigo, para anunciar o teu amor e não esse horror que está sendo aí. Nem para Barrabás serve esse horror, nem para Barrabás. Seguidores de Barrabás, quanto mais de Jesus Cristo. Meu Senhor, não. Então tem que chamar para si responsabilidade. Sim, Deus, eu estou vendo esse quadro de coisa. Eu estou ouvindo. Eu não queria ouvir o que eu estou ouvindo, porque eu não queria falar o que eu estou falando. Não queria ouvir o que eu estou ouvindo. Então, ó Senhor, eu quero trabalhar para anunciar o teu amor. E ser um a menos, né, que faz parte dessa massa cega, ensurdecida e emudecida por uma falsa crença. Uma falsa crença se uniu a uma falsa ideologia. Quer dizer, estão ensinando horrores, ensinando a matar, a se armar, ensinando a odiar, mas tudo parece que passou a ser normal. Um mundo de trevas. Como conviver num mundo desse pacificamente? Dizendo que tem paz. Ai, não quero que fale, né? Porque senão está incitando os pobres contra os ricos. Os pobres contra os ricos. Se é uma fala que faz, é só mostrar a realidade. Tu está colocando contra. Muda. Se transforma, né? Aí não terminou. Esvaziou o discurso daí. Beleza, estão se amando maravilhosamente. Estão se amando, estão partilhando, aí pronto. Aí só love, é o que querem. Então aí sim, mas pratiquem o amor então. Para ser falado e anunciado.
e pregado esse amor que o pessoal quer ouvir. Mas não vivem. Querem viver o ódio, mas querem ouvir o amor. Querem ouvir uma musiquinha bonitinha. Não aquela que eles mesmos estão tocando, que é um horror. Essa que eles estão tocando, não, eles querem ouvir outra. Uma cantiga de ninar, mas eles não deixam ninguém ninar. Eles fazem umas canções horríveis para os outros, mas eles querem ouvir uma canção bonita. Querem que o padre pregue bonito, que o pastor pregue bonito, para não desagradar ninguém. Como fizeram com Cristo Jesus. Mestre, assim o senhor está nos ofendendo. E foi o que ele precisava ouvir mesmo. Pois é para vocês mesmos, suas raças de víbora. Hipócritas. Escribas e fariseus hipócritas. Aí ele foi direto. Vocês estão achando que eu vou fazer volta? Não. É aqui, é este o caminho apertado e estreito. Vocês tomaram conta, vocês não andam e não deixam os outros andar. Da onde isso? Amém? Então veja que o ser cristão, ser discípulo de Cristo, é ser aquele que vai contra tudo e contra todos. Porque, como diz, é contra todo, porque esse mundo permanece nas trevas. E nenhuma luz vai vir brilhar aqui sem fazer digamos, sem revelar essa desgraceira. Não tem como. A injustiça é muito grande, a exploração é muito grande, a safadeza não tem limite, e eles se limitam a fazer essas moralzinhas barateza aí, sabe? Porque o pessoal, infelizmente, como tem uma visão, a maioria tem uma visão muito estreita, e egoísta também, né? Então eles querem ouvir aquilo que lhe agrada. Mas não, nós temos que ouvir aquilo que o Senhor deixou para nós ouvir, que é para o nosso bem, que é para a glória dele e para o nosso bem. Amém? Então está aí o convite, está aí o chamado para se voltar ao Evangelho. Ao Evangelho, entenda-se bem ao Evangelho. É aqui que está registrado nos livros. Volte-se para o Evangelho. Peça por esse Espírito. Ó Senhor, eu quero ser revestido com essa força do alto, para ir na força do teu Espírito. Para então combater as trevas, continuar o trabalho dele, fazendo a memória dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, ele disse. E ele veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Confere lá, creio que seja. Para desfazer as obras do diabo. E esse é o nosso trabalho. Para desfazer as obras do diabo. Amém? Glória a Deus. Na força do seu Espírito. Entenda-se bem. Pai Santo, Deus eterno, todo poderoso. Esse mundo, ó Deus. Esse mundo já foi dito. Que está entregue ao maligno. Porque os homens aceitam a proposta dele com muito gosto, com muito grato. Mas o Senhor rejeitou e o Senhor ensina, continua a ensinar hoje a rejeitar, a negar toda a oferta dele, a rechaçar, a combater a oferta do maligno, Deus. Então levanta homens e mulheres, Pai Santo, Deus eterno, na força do teu Espírito, Pai, para combater as trevas, a ousadia, a petulância das trevas, Pai, que surjam, repito, pela força do teu santo e glorioso Espírito, Pai. Muitos homens e mulheres dispostos a se entregarem, a perderem a sua vida, deixarem tudo para herdar a vida eterna, crendo na sua palavra, nas suas promessas, no seu poder, na sua autoridade. Sim, porque ao Senhor pertence o poder e a autoridade, o domínio e a majestade. Amém, glória a Deus. Um abraço e até então, o dia do Senhor. Que chegue, que venha o dia do Senhor, que seja todos os dias o dia do Senhor. Para aquele que é do Senhor, todos os dias são do Senhor. Até, então, às 9 da manhã, no dia 15. Assim nos permitindo o Senhor Deus. Um abraço e até lá.